Fala, rapaziada. Vamos para o nosso sétimo encontro hoje. Vamos que vamos. Deixa eu abrir aqui nossa aulinha. Vamos falar hoje sobre as regências no Brasil, né? Um período bem de bastante instabilidade, né, entre os dois reinados. E a gente começa falando sobre o avanço liberal. Quando Dom Pedro I ele abdicou, você vai ter a Assembleia Brasileira em recesso, pouca gente no Rio de Janeiro, então você vai ter uma regência provisória, né? Mais à frente, você vai ter então a Assembleia elegendo 3 regentes, né, para formar uma regência trina permanente, beleza? Dentre as pessoas importantes, eu já destaco no Ministério da Justiça dessa regência trina permanente o padre Feijó, beleza? E aí, cara, você vai começar a ver também que as lutas políticas, né, contra Dom Pedro I vão unir alguns grupos, vai também, enfim, mudar um pouco a questão política, né, vai mascarar outras questões, porém, depois da abdicação, a questão política vai fervilhar. Muita divergência vai aparecer, aquelas que já estavam, que ainda estavam se mantendo, aumentam, aquelas que estavam mascaradas retornam, e aí você vai começar a ter 3 grupos políticos com interesses, objetivos próprios, né? O primeiro grupo político são os restauradores. O nome já diz, né? Restaurar. Então eles defendiam a volta de Pedro I ao poder, eram liderados por José Bonifácio e por seus irmãos. Você vai ter também um grupo dos moderados, né? Eles defendiam a manutenção da ordem social, eles defendiam a manutenção ali dos privilégios da elite do Nordeste, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, defendiam a manutenção da monarquia constitucional, né? Eram liderados pelo padre Feijó, pelo Bernardo Pereira de Vasconcelos, e você vai ter os exaltados, né? Onde você já vai ter uma galera defendendo as autonomias das províncias, a nacionalização do comércio, a emancipação dos escravos. Uma parte desse grupo dos exaltados já defendendo a república. Eles eram liderados por Bento Gonçalves, Miguel Frias e outros, né? Bento Gonçalves também importante na nossa aula hoje. E você vai ver ao longo do processo hoje que os exaltados e os restauradores eles vão provocar uma série de revoltas nesse período, né? E para poder combater essas revoltas, né, o governo dos liberais moderados vai criar, em 1831, uma força militar, né, uma milícia de sua confiança, que é a Guarda Nacional, né? E só podia fazer parte da Guarda Nacional aqueles entre brasileiros, né, entre 21 e 60 anos, proprietários de terra, com renda anual superior a 200 mil réis, né? Essa é a renda também que era exigida para ser eleitor nessa época, né? Então, nós estamos falando de uma Guarda Nacional formada pela elite, né? Importantíssimo a gente mostrar isso. Bom, o governo regencial também vai criar em 1832 o Código do Processo Criminal, onde você vai ter a ampliação, né, dos poderes dos juízes de paz, que eram magistrados não remunerados, né, e sem formação profissional também, que eram eleitos em cada distrito. Eles podiam julgar algumas ações, podiam prender criminosos, montar a lista de votantes, presidir mesas eleitorais, né? Então, eles tinham ali um certo poder regional. Eles tinham interesse também em ascender socialmente e, com isso, eles também se rendiam aos poderosos, né? Eles evitavam a condenação, né, dos capangas dos poderosos, dos clientes
dos poderosos. Então, a elite e seus próximos tinham certas defesas, né? Outro ponto importante também é que muitos homens livres, que eram pobres, em troca de favores, né, se transformavam em clientes para poder votar nos candidatos, né, indicados pelas lideranças locais, pelos potentatos locais, né, pela elite, né, dos locais. Outra medida que é importante a gente mencionar também dessa regência trina permanente foi o Ato Adicional de 1834, que fazia uma série de modificações na Constituição, né? Primeiro ponto importante é a criação da Assembleia Legislativa nas províncias, né? As Assembleias Legislativas Provinciais. É uma medida descentralizadora, né? O que também mostra aí uma postura liberal. Segundo ponto importante também, a extinção do Conselho de Estado. Não precisa mais daquela galera que auxilia o imperador, porque não há mais imperador, né? É outro ponto também importante de descentralização. A regência una vai passar a substituir a regência trina, e a eleição do regente ela seria por voto direto e secreto, mas o voto ele continuaria sendo censitário, ou seja, precisaria de uma renda anual para poder votar, né? E com isso, os liberais eles estavam tentando, os liberais moderados eles estavam tentando sossegar um pouco dos exaltados, né? Tentar sossegar um pouco das revoltas, né? Porque as províncias iriam legislar seus gastos, seus impostos, teriam mais autonomia, então eles estavam tentando ali, né, mostrar uma bandeirinha de sossega para a galera exaltada. Mas a gente vai estudar uma série de revoltas nessa aula hoje que mostra que não resolveu muito, né? Então a gente vai ter a regência una, o primeiro vai ser o Feijó. Uma coisa que é importante a gente falar que em 1835, aquele grupo que eu chamei de restauradores, ele desaparece da política brasileira, porque Dom Pedro I ele tinha falecido. Então, rapaziada, como é que você vai defender a restauração de alguém que já morreu, né? Então não faz mais sentido. E os exaltados, eles tiveram dois caminhos. Ou eles foram assimilados pelo governo por conta dessas melhorias, ou eles vão resistir com revoltas. Beleza? Então, restavam somente os moderados, como opção política nesse sentido. E aí, o padre Feijó vai vencer as eleições e o Feijó ele vai ter vários desafios em seu mandato, né? As duas maiores rebeliões desse período vão ser no seu mandato, cabanagem, né? Farroupilha, vamos estudar elas depois. Ele vai ter uma oposição da maioria da Câmara dos Deputados, ele vai ser acusado, né, de não ter firmeza para reprimir essas revoltas, e ele também vai ser acusado de ser favorável ao casamento de padres, o que na época foi muito polêmico, né? Bom, isso tudo vai enfraquecer o governo dele, né? Outra coisa importante para quebrar ele também é que você vai ter o deputado Evaristo da Veiga, que era um jornalista também, que era um grande aliado do Feijó, rompendo com ele. Ele era um cara que fazia bem a política do Feijó. Quando rompe, isola o Feijó, né? E havia uma divisão também entre os liberais moderados, né? Uma parte dos moderados, que estava sob liderança do Bernardo Pereira de Vasconcelos, que era oposto ao grupo do Feijó, defendia a restauração da ordem, o fortalecimento do governo central, ou seja, eles queriam um governo mais centralizado. É o que nós vamos chamar, então, de regressistas. Outra parte desses moderados, que eram favoráveis ao Feijó, defendia a autonomia das províncias, a descentralização da província, indo mais ou menos na pegada que fez a regência permanente anterior, né? E eles eram chamados de progressistas, né? Então, regressistas e progressistas são agora
né, os dois principais partidos políticos, né, do momento, e esses dois partidos vão virar, né, os dois principais partidos do Império, principalmente do Segundo Reinado, né, porque o regressista vai ser o que vai virar à frente Partido Conservador, e os progressistas vai ser o que vai virar à frente Partido Liberal, né? Então, isso é importante também para a gente poder prosseguir. Bom, o regente seguinte vai ser o Pedro Araújo Lima, regressista, após a renúncia de Feijó, muita pressão, né? E aí, no ano seguinte, ele também vai ser eleito regente uno, né? Então ele vai assumir a saída do Feijó e logo depois ele é eleito, né? Eles vão tentar restabelecer a ordem, né? É o que eles clamavam muito. Eles falavam que era necessário deter o carro da revolução. Eles vão fazer a aprovação da lei interpretativa do ato adicional de 1840, aquela autonomia das províncias, né, conquistada em 34 é anulada, né? Ou seja, você vai ter o aumento da repressão, o aumento do poder do governo central. Beleza? E para a gente caminhar também para entender melhor esse período, a gente precisa entender essas revoltas que ocorrem no Brasil, né? Então, durante essa regência, você vai ter várias rebeliões de norte a sul, né? Essas rebeliões elas vão ter um grande impacto na história social do país. Você vai ter diversas classes participando dessas revoltas, muitas vezes se unindo contra o governo central, né? Porém, não é porque tem união de classes que você vai ter os seus interesses sendo os mesmos, né? Você vai ter as elites querendo maior autonomia, mas você vai ter os índios, os mestiços, os negros, até mesmo os brancos pobres lutando por liberdade, por uma melhor condição de vida, né? E as principais rebeliões vão ser a Cabanagem, a Revolução Farroupilha, Revolta dos Malês, Sabinada e Balaiada. As principais revoltas. E vamos começar com a Cabanagem. Eu outro dia até postei no meu Twitter que eu gostaria muito de ver a Cabanagem como uma série da Netflix, né? Quando a gente, óbvio que aqui a gente vai um pouco mais ligeiro, né? Mas quando a gente estuda a fundo a Cabanagem é muito legal, porque a Cabanagem ela ocorre traições, ela é uma revolta assim bem emocionante nesse sentido. Daria uma boa série da Netflix. Fica a dica, hein? Se a Netflix quiser vingar minha ideia, rola um cash aí, eu vou ficar feliz. Aí você pensou agora, ei, professor capitalista, só pensando no dinheiro. Não é bem assim não, mas, pô, né? A ideia é boa. Vou ficar sem nada? Pô, é vacilo, porque se rolar bomba, filho. Mas vamos lá. A província do Grão-Pará, que é onde ocorre a cabanagem, não existe hoje mais o estado do Grão-Pará. Então a gente precisa localizar o que é o Grão-Pará no Brasil. É onde está hoje o Pará, Amapá, Roraima, Rondônia e Amazonas. Era um estado grande, porém com uma população ali de 120 mil habitantes. Essa população, a gente precisa destrinchar ela também para entender. Você vai ter 35% da população de mestiços, 27% de nativos, 25% de negros e 12,5% de brancos, né? Já te mostra algumas coisas, né? Você tem uma pequena elite controlando a grande maioria. E a economia dessa província do Grão-Pará ela vai ser baseada na extração de drogas do sertão, de madeiras, de ervas medicinais, de pesca, né? Os trabalhadores da região muito pobres, né? Trabalhavam para os fazendeiros ou então trabalhavam para os comerciantes europeus, que principalmente portugueses, ingleses, que controlavam o comércio da região, né? Boa parte desses comerciantes aí eles residiam em Belém. Então você vai ter uma ideia aí anti-lusitana, né? Um sentimento, né, que por conta das péssimas condições de trabalho, do alto custo de vida que esses comerciantes também eles botavam o preço lá em cima, te esfolavam no trabalho,
Então, você vivia em péssimas condições. Isso trazia para esse trabalhador humilde, pobre, um sentimento anti-lusitano, né? Culpar o português, culpar o europeu das condições. Os fazendeiros também estavam insatisfeitos nesse momento. Por quê? O presidente da província, nomeado pelo governo central, era quase sempre favorável a esses comerciantes portugueses, né? E não se importavam com a população, seja a população pobre, ou seja os fazendeiros locais. Ele estava ali só beneficiando os europeus. Então, você vai ter, a partir ali de 1835, homens ricos, influentes, aliados aos cabanos, que é a galera mais humilde, eles vão invadir o palácio do governo em Belém e vão entregar o poder, né, a chefia do governo, né, ao fazendeiro Félix Melk. Esse teria tudo para ser o primeiro governo cabano, né? Ali, nesse ato, começa a cabanagem. Porém, rapaziada, olha que louco, o Melker ele vai trair o movimento e vai prometer fidelidade ao futuro imperador. Vai fechar com a regência. E aí, outro líder da revolta, que é o Francisco Vinagre, vai pegar o bonde, vai pegar em armas e vai enfrentar o Melker, vai vencer e vai assumir o segundo governo cabano. Aí você fala, agora sim, o governo cabano vai começar. Adivinha? O Vinagre ele vai fazer a mesma coisa que o Melker e vai entregar o governo, né, à regência. Isso é óbvio que vai saturando, vai enfraquecendo o movimento, né? Mas os cabanos eles continuavam resistindo no interior, né? Com a liderança do Eduardo Angelim, eles vão penetrando a região pelos rios, eles iam aliciando os ribeirinhos, né? E fortalecidos eles vão retomar a Belém. O governo, na época que está ocorrendo do Feijó, que nós já falamos, né, vai mandar uma esquadra para a cidade de Belém, comandada por um brigadeiro, Soares de Andria, e você vai ter, então, uma repressão brutal à cabanagem. Né? Você vai ter esse brigadeiro mandando prender e fuzilar aí os cabanos, sem julgamento, né? Cerca de 30 mil pessoas, né? Você vai ter aí 30 mil pessoas, 40% da população sendo morta, né? Enfim, os cabanos eles chegam ao poder, mas não conseguem conservar. Você tem divergência entre os líderes, vocês vão ver traições, é a falta de um governo, inferioridade bélica. Vale somar outras coisas que ocorrem nesse momento, como uma epidemia de varíola que se alastrou em Belém e ajudou também para o fim da cabanagem. Daria ou não daria uma série de Netflix? Fala para mim. É óbvio que daria uma série de Netflix. Maravilhoso. Cabanagem top. Outra que é importante falar também, Farroupilha. Né? Farroupilha ele vai ser aí o mais duradouro, né, movimento rebelde do Império. Né? Vai ocorrer no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Vai durar aproximadamente 10 anos. Né? A população do Rio Grande do Sul era mais ou menos ali de 150 mil pessoas. Mas só 10% vivia em Porto Alegre, sua capital. No interior, a base da economia era a criação de gado e a produção de charque, um tipo de carne seca. Os estancieiros, os fazendeiros de gado, os charqueadores, os produtores de charque, eles lideravam essa sociedade de forma militarizada, né? E isso vai ser importante, né, durante uma série de conflitos com os castelhanos nas terras ou nas fronteiras do Rio Grande do Sul. Vamos explicar primeiro esses conflitos. O charque, o gado,
né, bem como outros produtos como couro, sebo, graxa, eram vendidas a outras províncias do Centro-Sul e Nordeste brasileiro. Ou seja, toda a economia sulista, gaúcha, estava destinada ao mercado interno, né? Só que o governo brasileiro cobrava, nesse momento, taxas altíssimas do charque rio-grandense, dos produtos rio-grandenses, e baixas taxas baixíssimas do charque platino importado, né? Da região ali da Argentina, Uruguai. Além disso, sobretaxava o sal que os rio-grandenses importavam. E o sal é fundamental para poder fazer o charque, né? Esse tipo de carne seca era fundamental o sal. Ou seja, deixava a produção mais cara. Nesse contexto, você percebe que essa galera do Rio Grande do Sul ela se sente duplamente, né, prejudicada. Outra coisa que é importante também é que o povo do Rio Grande do Sul, a elite do Rio Grande do Sul, reclamava também que os presidentes de província que eram impostos pelo governo regencial eram quase sempre alheios aos seus interesses, né? Eles só serviam ao império, mas não ligavam para o Rio Grande do Sul. Eles pegavam e usavam o Rio Grande do Sul como uma grande estalagem, fornecedor de cavalos e homens para as tropas, nos conflitos que estão ocorrendo, né? E por aí vai. Então, liderados por um estancieiro, Beto Gonçalves, que eu citei no começo da aula, eles vão romper com o presidente da província, vão invadir Porto Alegre, né, dando início à Revolução Farroupilha. Sucessivas vitórias vão levar, então, essas tropas rio-grandenses a proclamarem a República Rio-Grandense. Né? Em outubro desse mesmo ano, né, você vai ter vários chefes farroupilhas sendo presos, entre eles Bento Gonçalves, né, que foi levado para a Bahia. Só que mesmo preso, ele foi eleito presidente dessa república, né? A capital da República Rio-Grandense era Piratini. No ano seguinte, com o auxílio da maçonaria, né, o Bento Gonçalves vai fugir da cadeia e vai reassumir o comando dessas forças revolucionárias, né? E, na época, também contavam a ajuda do italiano Giuseppe Garibaldi, aquele mesmo que lutou na unificação da Itália, né? Os farroupilhas vão invadir também Santa Catarina, né? E ali eles vão fundar a República Juliana, né? Vale lembrar que a população de Laguna e onde foi fundada a República Juliana, colaborou com os rebeldes, né? E, enfim, pesquisas mostram que houve esse apoio da população, né? O Império vai enviar também milhares de soldados sob o comando do Barão de Caxias para poder pressionar os chefes desse movimento, né? Os farroupilhas não se renderam, e aí o Caxias vai propor uma paz honrosa. O que esse acordo, essa proposta de paz diz? Né? Os rio-grandenses vão ganhar o direito de escolher seus presidentes de província. Os comandantes farroupilhas poderiam passar ao exército brasileiro com os mesmos postos que ocupavam nas tropas rebeldes. Então, se você tinha lá um cara com cargo alto no exército rio-grandense, ele passaria para o exército brasileiro nesse mesmo grau alto, né? O charque platino pagaria 25% a mais do que o rio-grandense, né? E o governo imperial iria reconhecer a liberdade dos escravos que lutaram como soldados. Ou seja, um grande acordo. Vocês vão começar a perceber a diferença, né? E eu vou usar a cabanagem e a Revolução Farroupilha para a gente fazer essa reflexão. Farroupilha é um movimento com bastante gente pobre, prisão e morte sem julgamento prévio.
Revolução Farroupilha, onde a liderança e a participação quase que majoritária era da elite, você vai ter uma paz honrosa. Então, você tem essa diferenciação por conta da questão social também. Revolta dos Malês, é muito interessante também a Revolta dos Malês. Salvador, capital da Bahia, possuía cerca de 65 mil habitantes. Essas pessoas, essa população de Salvador, elas eram bem diferentes entre si, né? E você vai ter uma população majoritariamente negra sendo oprimida por uma minoritária branca, beleza? Então você vai ter aí os escravos, os libertos sendo as principais vítimas dessa opressão, e muitos vão resistir a isso, organizando comunidades de terreiros para cultuar os orixás, os inquices, os espíritos ancestrais, enfim. Outros vão aderir ao catolicismo e praticavam da sua maneira. Outros vão optar por um culto chamado Malê, que vinha se tornando bem popular. Esse culto Malê vai combinar elementos das religiões africanas e alguns princípios muçulmanos que eram contidos no livro sagrado ao Corão. Eles não comiam carne de porco, né? Jejuavam às sextas-feiras, faziam uma vez por ano o Ramadã, né? Enfim. E é esse grupo que a gente vai conversar hoje. Então, vamos lá. Os negros, eles eram explorados, sejam eles escravos ou libertos, desprezados por sua cor, né? Perseguidos por conta da religiosidade e, enfim, tinham todos os motivos do mundo para poderem se unir e lutar contra os seus opressores. E a data escolhida para isso foi o dia 25 de janeiro, que é um dia de homenagem à Nossa Senhora da Guia. E aí você vai ter a pancadaria, a luta durando aí a noite inteira. Você vai ter os negros com espadas, facas, lanças, enfrentando soldados armados com armas de fogo, né? Atirando de dentro do quartel, fugindo do combate corpo a corpo. Você vai ter a morte de aproximadamente 50 africanos, né? Muitos outros ficaram feridos e faleceram posteriormente. O tribunal que julgou, né, a galera que se revoltou, no seu discurso tentava ficar falando da superioridade dos brancos, né? Falava também da superioridade da religião católica, enfim. Qualquer objeto da cultura africana que fosse encontrado pela polícia baiana era considerada criminoso, né? Então, você vai ter escritos religiosos dos malês sendo capturados, atabaques, abadás, colares de búzios, enfim, uma série de objetos da cultura africana, né? E vão sufocar essa rebelião. E mais, você vai ter o governo revidando, né? Fazendo uma vingança contra os africanos. Você vai ter uma série de africanos libertos sendo mandados de volta para a África, né? A maioria voltando, né, para os lugares de onde veio. Imagina a cabeça desse cara que, porra, veio para cá como um escravo, né? Ou nasceu aqui como escravo, teve que trabalhar duro, conseguiu comprar sua liberdade para agora ser jogado de volta para um local
completamente distante da onde ele está, sem nada, do zero, né? Alguns historiadores, eu destaco até o João José dos Reis, trabalham com a ideia de embranquecimento da sociedade livre baiana, né? Aquela ideia de que, pô, vamos embranquecer a população livre, negro tem que ser escravo. Então você vai ter essa postura, essa ideia de eugenia aí rolando, né? Então a revolta dos malês traz todo esse debate. É uma revolta muito interessante para cair em vestibular, em provas aí. Tem como você sair da revolta dos malês para vários debates atuais também, né? Enfim, fazer questões ligando a história comparada, pegando, enfim, é rico para a gente ficar atento. A Sabinada também ocorreu na Bahia. Você vai ter uma grande insatisfação política por conta da centralização do governo no Rio de Janeiro. Você vai ter alguns motivos principais para a galera estar revoltada, né? O envio obrigatório de renda para o Rio de Janeiro, né? Pagar impostos para o Rio de Janeiro e não ver melhoras, né? Na Bahia, só lá. A necessidade de ficar fornecendo soldados para lutar no Sul, na Guerra Farroupilha, na Revolução Farroupilha. Você vai ter uma crise de abastecimento grande que vai provocar fome, carência. E aí você vai ter um jornal em Salvador, Novo Diário da Bahia, de um médico e jornalista republicano, Francisco Sabino Vieira, daí vem a Sabinada, e esse jornal ele vai ser o grande principal porta-voz contra o governo, né? E aí, quando nós chegamos ali em 7 de novembro de 37, eles vão reagir, né, à notícia de que os baianos seriam convocados para lutar contra os farroupilhas, mais uma convocação. E aí os militares rebeldes eles vão tomar o Forte de São Pedro e vão obrigar o presidente da província a fugir da cidade. Nesse ponto começa a Sabinada, né? Então os sabinos eles proclamaram a independência e é muito engraçado porque eles declaram a independência dizendo o seguinte, ó, nós estamos declarando a independência até a maioridade de Dom Pedro. Quando o Dom Pedro virar imperador, a gente deixa de ser independente e volta. Muito louco isso, né? Você vai ter uma reação partindo ali do Recôncavo também, onde você vai ter um governo paralelo. Então a Bahia vai começar a ter aí dois governos, né? Um na cidade de Cachoeira, com as forças ligadas ao governo regencial, e outro em Salvador, comandado pelo Sabino. O governo central, então, vai mandar forças para se juntar às forças do Recôncavo, vão cercar Salvador por terra, a Marinha Imperial vai bloquear a cidade pelo mar. Esse bloqueio vai aumentar com a questão dos alimentos, a falta de alimento. Os rebeldes vão convocar os escravizados para lutar ao lado deles, só que muitos não vão atender esse apelo, porque eles não viam a Sabinada como uma luta deles, né? Muitos proprietários que estavam fechados com a Sabinada também ficaram assustados com esse convite aos escravizados, começaram a ficar com medo de perder seus escravizados e mudaram de lado, passaram a defender o governo central, né? E aí você vai ter aí um bonde de cerca de 4.000 homens invadindo a capital baiana, vai ter um massacre. O tribunal que julgou os sabinos vai ser conhecido como júri de sangue, porque vai condenar em massa, né? O Sabino foi expulso da Bahia junto com outros líderes que sobreviveram a esse massacre. Então, outro movimento importante para a gente estar ligado aí para as provas. Balaiada vai ocorrer também no Nordeste, na região do atual Maranhão e Piauí. A balaiada teve as suas raízes na luta da população pobre contra a opressão, né? E também na luta dos políticos provinciais
por mais autonomia, né? E você ainda soma a isso tudo uma dificuldade econômica, né? Por quê? O Nordeste está passando por dificuldade. O algodão, que era o principal produto de grande parte do Nordeste, vinha perdendo mercado para os Estados Unidos, né? O controle do comércio na mão dos europeus, o comércio local na mão dos portugueses, o comércio externo na mão dos ingleses, uma sobrecarga dos escravizados, né? E aí, quando o regente Araújo Lima foi eleito, os conservadores assumiram os principais postos do Maranhão e, inclusive, o presidente da província seria um conservador, né? E eles vão começar a usar um recrutamento forçado para enfrentar os liberais, né? E aí, um grupo armado vai libertar, vai invadir uma cadeia, vai libertar uma série de presos, vão lançar um manifesto que se declaravam inimigos dos portugueses. Quem estava liderando isso tudo era um vaqueiro chamado Raimundo Gomes. Eles iam exigir, além de colocar os portugueses como inimigo, exigir a demissão do presidente da província. Enquanto esse grupo do Raimundo aí percorria o interior, o movimento ia ganhando novos líderes, né? Em várias localidades. Você vai ter o artesão mestiço Manuel Francisco dos Anjos Ferreiras, você vai ter, que era conhecido como Balaio, você vai ter o negro Cosme Bento das Chagas, que liderava 3.000 quilombolas, né? Você vai ter esse grupo sendo fortalecido. Esses grupos vão conquistar Caxias, que é a segunda maior cidade do Maranhão, vão avançar em direção ao Piauí, sempre com a ajuda da população local, vão vencer tropas oficiais, né? Os políticos liberais, no primeiro momento, incentivavam os balaios, né, a elite liberal, iam culpando os conservadores pela desordem. Só que quando eles viram que a capital maranhense estava prestes a ser invadida pelos balaios, os liberais vão se juntar aos conservadores para pedir o reforço, porque se os pobres assumem poder, não vai ter nem conservador e nem liberal, não vai ter elite no poder, né? E aí eles vão pedir reforços, vão ser enviados cerca de 8.000 homens. Você vai ter uma repressão aí também com bastante tortura, prisão, muitas execuções sem direito à defesa. Calcula aí, se a gente pegar as principais historiografias, que 11.000 balaios tenham morrido em combate, bastante coisa, né? E é isso. Falamos bastante aí sobre o período regencial. Pontuei para vocês as principais revoltas, muita coisa legal. E qualquer dúvida, estamos aí, vamos trabalhando, né? Dá uma lidinha, esses slides estão em PDF para você. Pode também mandar mensagem, vamos trabalhando, aprofunda aí, qualquer dúvida eu estou aqui e vamos junto, hein? Vamos que vamos.